se fizer uma barragem aqui, dá para abastecer aí uma população aí de 150 mil pessoas. Aí a gente já tinha feito alguns pleitos, algumas reclamações na prefeitura de Lusiânia, desde a época do Orlando, né? Motorista, substituído na prefeitura o Zequinha? Não, o Walter, né? Ah, o Walter, é. O Walter Rodrigues. Aí, mas o argumento era de que, desde aquela época, o argumento era de que a água que viria para o Morada Nobre, né, para o Céu Azul e essa região toda aí, viria do Sano Entorno. Falava Sano Entorno. Mas que diabo de Sano? É Sano ou é Insano? Como é que é esse negócio, né? A gente brincava na época, né? Ou seja, era uma solução futurista, né? Mas a gente requeria coisa imediata, né? As necessidades são imediatas, principalmente nesse sentido, né? Nessas questões. Aí, quando esses engenheiros nos colocaram esse posicionamento, nos deu essa informação, aí a gente começou realmente a pensar de uma outra maneira, né? Eu disse, não, então nós vamos realmente agora pleitear, né, junto ao Estado de Goiás e à Prefeitura de Lusiânia, que realmente repense isso aí, né, porque os recursos estão aqui e é possível ser feito, né. Aí, naquele mesmo período, logo em seguida, né, acho que em 86, se não me falha a memória, porque a gente tem esses dados, mas não está aqui no momento. Com certeza. E não vê um caso mais passadas. O Cristóvão Buarque, né, o senador Cristóvão Buarque, o senador atual, ele assumiu a reitoria da Universidade de Brasília, a UNB, e ele criou um programa de decanato de extensão. Então ele criou o decanato de extensão do Novo Gama, de Ceilândia e Paranoá. Me parece que teve também um certo início em Sobradinho, mas parece que o Sobradinho na época não floresceu. Ficou Paranoá, Ceilândia e Novo Gama. E foi para o Novo Gama. Foi interessante pegar, quer dizer, ele saiu um pouco do DF, já caiu no Goiás, né, cara? Porque foi no Novo Gama ali. Foi uma coisa. Aí, quando o decanato chega, a gente estava na luta, na briga, né? E o interessante é o seguinte, a maioria, né, dos comerciantes do Pedregal, do Novo Gama, os próprios moradores não acreditavam na luta, não acreditavam que a gente ia conseguir. A gente fazia reunião quando tinha assim, máximo de pessoas, era 20 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas, assim, no auge do movimento, 30 pessoas. Até porque havia um conluio, vamos dizer assim, naquele momento, muito grande, né, das pessoas dos comerciantes com Lusiânia, né? Lusiânia. Tinha uma relação muito próxima, né? Luiz, nessa época, só para eu estar aqui, desculpa só para interagir um pouquinho. Nessa época, me ajuda a lembrar aqui, já estava se falando também naquele movimento da emancipação, não estava? Ou ainda era cedo? Não, a primeira emancipação foi em 86. Né? Mas então, já tinha buchicho ali, tinha. Né, os comerciantes. Já se ventilava, né? Alguns comerciantes eram favoráveis, outros exatamente por interesses que não eram, digamos assim, da comunidade de Pedregal Novo Gama. E sim, pessoais. Mas interesses ligados à Lusiânia eram contra. Né? Então, o primeiro plebiscito que houve foi em 86, nós não conseguimos emancipar. Depois o segundo veio em 92, também nós não conseguimos. Na época, em 92, a gente já fez um trabalho um pouco mais, digamos assim, coletivo, né? Porque a gente já envolveu o Ocidental, a gente discutia com o Ocidental, com o Valparaíso, né? E o pessoal do Novo Gama, né? Então, em 92, o Ocidental consegue, o Valparaíso e o Novo Gama não consegue. Aí veio 96, né? E em 96 a gente consegue. Por quê? Porque aí entra um outro elemento na história, né? Entra um outro elemento. Isso é interessante frisar isso.
Qual é o outro elemento? O outro elemento chama-se Delfino Machado. Tá? Na época, então... Delfino Machado tinha sido prefeito de Lusiânia de 73 a 77. Entendeu? Delfino Machado é de uma família muito tradicional de Lusiânia. Né? Se você pegar, por exemplo, a história de Lusiânia, né, de mais de 250 anos, você vai encontrar que todos os prefeitos da cidade foram dessas famílias: Machado, Meireles, Roriz, ou Braz, ou Queiroz, ou Melo. Tá? Chefe do executivo desse município sempre foram dessas famílias. Vereadores, né? Vereadores, aí não, aí muda. Principalmente na década de 70 em diante. Né? Com a criação de loteamentos em Lusiânia, uma série de coisas. Aí muda um pouco. Mas prefeitos, ao longo da história, sempre foram dessas famílias. O pai de Delfino já havia sido prefeito. Delfino assume a prefeitura. Delfino era um dos sócios, um dos donos da Braluz, que era uma empresa de areia que transportava areia de Lusiânia para a construção de Brasília, junto com os Roriz. Né? Então, Delfino era um dono dessa empresa, um dos donos da empresa. E ele assume a prefeitura de 74, 73, final de 73 a 77. É sucedido pelo Walter Rodrigues. Walter Rodrigues é sucedido pelo primo dele, né, o Domingos, né, Você falou agora Orlando é sucedido pelo o Zequinha. Zequinha, nós chegamos lá quando nós estávamos lá, Zequinha. Eu lembro mais Zequinha. E depois de Zequinha, aí veio essa geração aí do... aí foi Roriz de novo. Sim. Alguma coisa Roriz. E o menino assume de novo, o Delfino. Moral da história. O que eu quero dizer com essa coisa da emancipação com o Delfino... que ajudou lá. É que é o seguinte, em 76, tá, Santo Antônio do Descoberto emancipou de Lusiânia na gestão de Delfino Machado. Tá. Delfino Machado, com todas as suas, digamos assim, sua questão política, né, a visão política dele, apesar de ser conservador, mas ele é um homem também que ele não prejudica ninguém, ele deixa as pessoas seguir o seu caminho. Então, em 76, emancipa Santo Antônio Descoberto. E aí, em 92, digamos assim, na força e na raça ocidental emancipa. E em 96, ao paraíso. Delfino Machado retorna. E a gente, inclusive, até numa conversa com ele lá na casa do Eltenor e Yolanda, né, que eram os presidentes da CIFAL na época. CIFAL, a gente, porque eles foi quem fizeram essa aproximação muito grande com o Delfino, eles eram amigos. É verdade. O Delfino, na conversa lá, eu me lembro que até eu perguntei para ele assim, prefeito, isso ele não tinha assumido ainda, né? Tinha sido eleito. O que o senhor pretende fazer pelo Novo Gama? Porque a gente já estava. A discussão era emancipação. Né? Aí ele colocou o seguinte, ele disse, olha, eu pretendo manter o que foi feito. Manter e trabalhar nessa perspectiva de emancipar. Eu falei, então o senhor não vai realmente fazer nada, porque aqui não foi feito nada, tudo que tem aqui foi a população que fez. Mas se o senhor realmente agir conosco, da mesma maneira que o senhor agiu com o Santo Antônio Descoberto, né, nós vamos conseguir a emancipação. E foi dito e feito, realmente ele não atrapalhou, ele ajudou, né, a emancipação. Depende muito. Aí foi feito foi feito um processo de cadastramento, de recadastramento de eleitores. E só através desse recadastramento foi que a gente conseguiu. Que provou o número de eleitores que tinha. Então, dos quase 7 mil, 6.800 e poucos eleitores que se cadastraram,
em torno de 1.000 pessoas eram de Novo Gama e Lago Azul. O resto era tudo de Pedregal. Tá? Tudo de Pedregal. E a gente teve um papel importante, né? O Serpage e esse grupo teve um papel importante porque a gente trabalhava com alfabetização de jovens e adultos, né? E do centro de cultura, a gente discutia isso com as pessoas. Você falou Serpage aí, faz um parênteses. O Serpage nasceu quando dentro do município? O Serpage, ele começa, a gente começou a pensar sobre o Serpage, a gente tomou conhecimento da ideia de Serpage. Que é um grupo que veio do Sul, né? Serpage existia a nível nacional. A Ivone Peralta trouxe essa ideia, né? Ela conhecia o movimento Ele era mais forte na época no Sul, né, Luiz? O Serpage mais forte no Sul e São Paulo. São Paulo, né? São Paulo, no Sul, por causa do Ricardo Wanger, né? Isso. Que é pastor luterano. Justamente. Faleceu, amigo depois do Raio. Faleceu agora parece que em 2008, 2009. Acho que foi 2008. 2007, 2008. Ele faleceu. Foi, sim, já falou. Amigo do Raio. E o padre Domingos Barber, em São Paulo, né? Que foi um dos maiores teóricos no Brasil dessa coisa da não violência, né? Desses princípios não violentos. Não violentos. Tem várias obras, inclusive, escreveu parece uns 30 e poucos livros sobre esse tema. E teologia da libertação, né? Envolvendo essas questões todas. Então a gente teve um papel que a gente julga, digamos assim, muito importante. Porque desses 5.000 votos, 5.000 e poucos votos, que Pedregal deu à emancipação, por isso que Pedregal é muito importante. Pedregal emancipou o Novo Gama. Com certeza. Inclusive, Pedregal emancipou o Novo Luiz, Gama. deixa eu falar para você, na época eu não estava muito dentro, eu lembro disso, com certeza, como amigo de vocês, estava lá na Paralela, não tão afim como você e outros, mas eu lembro que eu reclamei isso com o Teixeira, porque o nome, cheguei a falar isso com você, você lembra disso? Falei com a Ivone, isso eu reclamava, porque o nome da cidade veio para Novo Gama, e sim, eu sempre defendi que o nome devia ser Pedregal. A minha cidade nasceria como Pedregal. Isso, na verdade, faz parte dessa coisa da história, né? Porque quando a gente analisa essa coisa de nominar alguma coisa, isso sempre tem um caráter arbitrário aí, né? Uhum. Porque, por exemplo, da mesma forma que a gente dá nome ao nosso filho sem consultá-lo, né? Isso. Filho e filha, da mesma forma a gente quer nominar as coisas também sem consultar. Que o pessoal então o político, por isso, principalmente, né, o político se caracteriza assim, né, ele se comporta dessa maneira com relação àquilo que ele quer fazer. Uhum. Né, mas, não, sou eu que estou fazendo, então eu dou o nome que eu queira, né? Entendeu? Você que está reclamando aí porque você é contra meu adversário.